Boa noite! Invasão e implantação destrói a colheita para a safra. Veja também, aumento no setor imobiliário. As consequências depois de um ano. Tragédia em Tais, o desespero de quem sobreviveu. E mais, como enfrentar a crise da inflação mantendo seus imbuídos. É agora no Tibia Post. Uma invasão insectoide tomou conta das fazendas de Greenshore, ao norte de Tais. Acompanhe agora na reportagem de Poliana Sintra. O cenário é de guerra. Nada sobrou nas fazendas de Greenshore. Uma vila, normalmente calma e tranquila, se viu destruída após a invasão de diversos insectoid scouts. Fazendeiros, como o Sr. Tokyo, estão sem esperanças para a safra. A gente tem que ficar preocupado, né? Porque além de não ter como vender nossos produtos, não tem como alimentar os animais. E sem vender, como é que a gente vai ter dinheiro para plantar de novo? A vila depende do pouco comércio que pratica e da colheita dos campos. Mas, com esse cenário, fica difícil ter esperança de um futuro melhor. Poliana Sintra para o Tibia Post. Nós conversamos com representantes do Instituto de Invasões. Eles disseram que encontraram uma solução para o problema da vila. A população precisa se envolver para ajudar a matar os invasores para que a invasão termine, de acordo com a pesquisa do Instituto. Há aproximadamente um ano, o setor imobiliário tibiano sofria alterações em seus valores. O repórter Kim Treta foi até Ancramon para saber o que mudou desde então. Boa noite, Kim. O que você tem de novidades para a gente? Boa noite, Feire. Boa noite, Relembra. Nós fizemos uma apuração das casas ocupadas e os números mostram uma grande queda na procura por uma moradia. A cidade de Alahar, por exemplo, que nunca apresentava as vagas disponíveis, hoje tem 40% de suas casas alugadas. Vernori, sempre muito visitada, tem apenas 56% de suas casas ocupadas, sendo que, dentre as disponíveis, 5 têm pelo menos 100 SQMs. Nós vamos conversar aqui com Pablo Status, corretor especialista do setor imobiliário tibiano, doutor em estatística. Doutor Pablo, como é que o senhor explica essa queda de procura pelo aluguel de casas? Boa noite. Boa noite, Kim. Então, já faz algum tempo que nós percebemos essa baixa no setor e o motivo principal em todas as nossas pesquisas aponta para a alta no preço dos imóveis. Você mesmo falou sobre as casas disponíveis em Alahar. Para você ter noção, essas casas disponíveis não custam menos do que 600k por mês. A alta dos valores imobiliários pegou o tibiano de surpresa e é claro que quando há outras prioridades o imóvel fica em segundo plano. Afinal, o tibiano não vai deixar de comprar suas potes, não vai parar de imbuir seus equipamentos para alugar uma casa. Doutor Pablo, e que dicas o senhor daria para quem deseja alugar uma casa hoje? Olha, eu diria que o primeiro passo é seguir o ditado popular: não tente colocar loot onde não tem cap. Analise se você pode dispor daquela quantia, veja quantas rentas precisará fazer para pagar o seu aluguel. Tenha em mente que uma casa traz gastos, como decoração, dames e itens que auxiliam na logística tibiana. Além disso, pesquise bastante para encontrar o melhor custo-benefício para você. Muito obrigado, Dr. Pablo. Braquiara. Agora vamos falar de economia. Os índices de inflação deste ano deixaram os tibianos preocupados com as contas devido à crise viral externa, Covid-19. Pensando nisso, o Tibia Post faz uma matéria para auxiliar vocês nas contas de imbuímentos. A reportagem é de Velma Vansan. A pandemia da Covid-19, um tipo de gripe, deixou o mundo externo em estado de emergência. Apesar de não ser uma preocupação de saúde em nosso mundo, a crise econômica externa afetou o preço da moeda tibiana. Preocupado com as contas, os tibianos tentam encontrar uma saída para a crise. Tá difícil, né? A moeda aumentou muito, daqui a pouco vai custar o dobro do que eu pagava. Tô bastante preocupado. Como é que eu vou manter os 5 employments? Foi pensando nisso que nós, do Tibia Post, buscamos a ajuda de um especialista em economia, o Dr. Alvarenga, para entender como se organizar durante a crise. Nesses momentos de crise, o tibiano precisa tomar cuidado redobrado com os gastos. É preciso se organizar antes de tudo. Quando faz sua hunt, precisa entender que o lucro não é exatamente aquele do analyzer.
Ele deve, então, somar o quanto gasta com imbuements, dividir pelo número de horas totais para ver quanto do seu lucro deve destinar aos imbuements. Por exemplo, se um tibiano usa, em média, 4 imbuements de nível 3, com a Gold Token custando aproximadamente 35k, ele terá um gasto total de 1,44kk para 20 horas, totalizando um custo de 72k por hora de hunt, sendo 18k por hora por imbuement. É claro que o tibiano pode diminuir esse custo tanto pegando as Gold Tokens através dos meios possíveis, quanto dropando os itens necessários às criaturas. Infelizmente, não há previsão ainda para essa crise acabar, e o tibiano ficou, como no dito popular, entre o clube e o ML fraco. O que nos resta fazer é apertar as contas e diminuir o lucro ou gastar mais tempo de estamina com criaturas mais fracas. Vamos avançando para o Tibia Post. Agora vamos falar de uma tragédia digna de cânticos. Aconteceu no interior de Tais. Quem nos conta essa história é o repórter Patolino. A violência parece não ter limites espaciais e nem temporais. Por todos os servidores é possível encontrar abusos de poder, que muitas vezes resultam em morte. Este homem, que não quer se identificar, foi vítima de um tão conhecido golpe tibiano, o passa-a-bó. Rapaz, eu tava caçando Hot Wall, chegou um cara pedindo minha botinha, tá ligado? Do nada ele começou a me atacar, aí eu tive que dar minha botinha pra ele. É difícil conquistar as coisas e ver gente assim, velho. Pegar gente do nada e querer matar, dando pau e abuso. Nós conversamos com uma das líderes de uma guild poderosa de Relembra, que deu algumas dicas para não sofrer esse tipo de abuso. Então, não pode dar mole, né? A gente até que faz nossa parte tentando evitar esse tipo de coisa, mas você precisa ficar atento. Evite os lugares comuns a esses randoms, como área free, no caso Venore, Carlin, Tasca, Zordun, e esteja sempre com suas blaze em dia, e tenha um suprimento reserva na sua BP. Além do passa-a-bó, golpes como as Traps Red e as Traps Black também são praticados. O Sr. Rúcula foi vítima de uma Trap Black ao tentar ajudar um suposto conhecido. O cara me chamou pelo meu apelido. Aí ele pediu pra eu ajudar ele numa quest lá em Tais. E disse pra eu jogar uma bomb, igual a que ele jogou. Aí joguei uma firebomb em cima da dele. Vários outros apareceram e começaram a se matar no meu fogo. Aí eu peguei Black Skull. Patolino para o Tibia Post. Realmente é preciso ter cuidado. Uma sugestão dos especialistas também é ter uma palavra-chave com seus amigos. Vamos falar agora sobre a previsão do tempo com o repórter Ayrton Bernardes. Boa noite, Ayrton. Como é que fica o tempo em Relembra amanhã? Boa noite, Braquiara. Boa noite, Freire. Boa noite, Relembra. Amanhã o tempo fica instável em Dará, Xancramun e Save, mas fique atento à umidade do ar, que está abaixo de 15%. Em Port Hope, a previsão de bastante chuva durante a tarde, devido à grande umidade da floresta, de acordo com nossos meteorologistas. Em Liberty Bay, o tempo está bom para quem quer ir à praia. Nas outras cidades, o tempo se mantém estável. Pedimos cautela apenas aos moradores de Svaraground, já que a cachoeira se mantém congelada. Muito obrigada, Ayrton. Um último recado, pedimos cuidado aos espectadores que passarem por Edron, já que dia 13 é noite de lua cheia. O Jornal Tibia Post fica por aqui. Boa noite. Uma boa noite para você.